A paz do Senhor, adolescentes. Glória a Deus por mais uma EBD. Glória a Deus por estarmos todos aqui. Tem um tempo que eu não dou aula para vocês, né? Tem um time aí nos ajudando agora. É muito bom, né, que os irmãos estejam nos ajudando. Estamos aprendendo muito com a nossa revista. Então nós vamos começar a nossa aula. Que você já esteja preparado com a sua revista, com a Bíblia. Que você também possa estar aí com caneta, lápis, aquilo que for que você achar necessário para que a sua aula possa ser produtiva, para que você possa ter uma aula produtiva. Amém, adolescentes? Então vocês já vão chegando, já vão colocando o nome aí no chat, já vão se preparando. Não fiquem deitados no sofá. Vocês sabem que, né, quando a gente deita no sofá, o sono vem e a gente acaba perdendo a aula. Então que você possa aí já se acertar para que a gente possa começar a aula. Tudo bem? Então podemos começar? Então vamos começar, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos e te exaltamos. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, ó Pai, pelos nossos adolescentes. Que o Senhor possa abençoá-los, ó Pai, e guiá-los sempre. Senhor, proteja-os de todo mal. Esteja com eles, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Adolescentes, nós estamos agora na lição 9, que tem o título Uma Parábola sobre Israel. Vocês podem abrir. Na primeira página da lição, nós temos o nosso textual, que está em João 15, versículo 8. Vamos ler? E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Vamos ler mais uma vez? Você abriu sua revista aí? Está olhando, está acompanhando direitinho aí? Então vamos lá, hein? E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Amém? Então nós vamos para o nosso primeiro tópico. Uma advertência sobre o arrependimento. Nós vamos abrir a nossa Bíblia, na Bíblia McCheyne, na página 1311, para quem não tem, que está nos assistindo, que seja um visitante, né? O livro que nós vamos ler é Lucas, capítulo 13. Nós vamos começar a ler, adolescentes, do versículo 1 até o 5. Depois nós vamos continuar lendo do 6 até o 9. Tudo bem? Já se localizaram aí? Lucas, capítulo 13. Vamos ler então. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os seus sacrifícios. E, respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Amém? Acompanharam aí? Então, adolescentes, nós já começamos nosso primeiro tópico, né, que fala sobre uma advertência sobre o arrependimento, que Jesus, ele traz uma situação para um grupo de pessoas que veio trazer para Jesus, né, que veio levar também uma mensagem de uma tragédia que tinha acontecido. Pilatos
tinha mandado matar pessoas, né, que estavam adorando a Deus ali no templo, em Jerusalém. E essas pessoas, elas foram mortas covardemente, né? Foi terrível aquela situação ali, aonde houve aquele massacre terrível sobre a vida daquelas pessoas. E Jesus, adolescentes, ele faz ainda uma outra menção a uma outra tragédia. Uma torre cai e mata 18 pessoas. Então, adolescente, para que a gente entenda o que está acontecendo, um grupo de pessoas vem para conversar com Jesus e fala com Jesus: olha, Jesus, Pilatos mandou matar várias pessoas no templo de Jerusalém. E Jesus também fala de uma tragédia também, que a torre de Siloé cai e mata 18 pessoas. E aí Jesus coloca o seguinte: será que aquelas pessoas eram mais pecadoras do que as outras que não morreram, né? As outras daquelas cidades que não morreram? Jesus faz essa pergunta. E também ele afirma de que de maneira nenhuma não eram mais pecadores. Por que Jesus fala assim? Por que Jesus traz esse ensinamento para eles? Adolescentes, Jesus está convocando aquelas pessoas a entenderem que elas necessitam de se arrepender dos seus pecados. Por quê, adolescentes? Porque naquela época as pessoas, elas tinham o costume de achar que quem está sofrendo, quem sofreu uma tragédia, era por causa dos seus pecados, estavam recebendo uma punição. E a gente pode verificar que há outras passagens na Bíblia, como lá no livro de Jó, aonde os amigos de Jó o acusam de ter talvez cometido algum pecado que pudesse trazer a ira de Deus sobre a vida de Jó. Também, adolescentes, aquele cego que é curado por Jesus, quando os discípulos dizem para Jesus: Jesus, quem pecou? Foi ele ou os seus pais? Né? Então, já havia naquela época esse tipo de pensamento, adolescentes, de que alguém poderia estar sofrendo por causa dos seus pecados. Mas Jesus, ele diz o seguinte, que se eles também não se arrependessem dos seus pecados, eles teriam uma condenação igual à condenação que aquelas pessoas tiveram, uma morte igual àquelas. Ele, claro, adolescentes, ele está falando da morte espiritual. Ele está falando de que as pessoas, adolescentes, que não se arrependem dos seus pecados, das pessoas, adolescentes, que não se arrependem da prática que estão vivendo, não se arrependem de estar mentindo para os pais, não se arrependem de fazer coisas que desagradam a Deus, essas pessoas terão também uma condenação, terão um juízo sobre a vida delas. E é muito importante, adolescentes, que nós tenhamos também essa noção. Nós precisamos estar olhando para nós. Nós precisamos verificar como está a nossa vida diante de Deus. Nós precisamos, adolescente, fazer uma autoavaliação da nossa vida, uma autoanálise. Jesus, adolescentes, ele, no meio daquela conversa, ele leva aquela conversa a um campo espiritual em que aquelas vidas precisavam se arrepender dos seus pecados. A palavra de Deus sempre vai nos orientar sobre isso, dizendo que é impossível ter comunhão com Deus, adolescentes, se nós
não nos arrependemos dos nossos pecados. Nós não podemos ficar olhando as outras pessoas e o tempo todo julgando a vida das outras pessoas como se nós também não pecássemos. Nós devemos pedir perdão a Deus. Nós devemos buscar Deus e pedir misericórdia pelos nossos pecados e não praticar mais. É viver, adolescentes, o que está escrito aqui, o que a palavra tem nos ensinado. Então, quando Jesus diz se aqueles homens seriam piores pecadores que haviam em Jerusalém, Jesus está perguntando a eles: aqueles homens eram piores? Aqueles homens que morreram por acaso tinham mais pecado? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma pode-se julgar assim. Devemos estar olhando para nós. A grande questão levantada por Jesus é que precisamos sempre, adolescentes, sempre olhar para a nossa vida, ver o que estamos vivendo e sermos sempre, adolescentes, nas nossas orações, sinceros diante de Deus. O pecado, olha só, adolescentes, o pecado, por menor que você ache que ele seja, por menor que você pense, você faz esse pecado aqui, ele não vai causar problema nenhum. Ele não vai trazer nenhum problema para mim e nem para ninguém, mas que você sabe que é pecado. Esse pecado, ele é uma afronta gigantesca, enorme ao Senhor Deus. Você precisa estar atento a isso. Nós, adolescentes, precisamos entender que para nós ter comunhão com Deus, para que nós possamos buscar a comunhão com Deus, é necessário santificação. É necessário nos santificar. Muitas vezes nós vamos à igreja, mas não estamos nos santificando. Nós apenas estamos indo porque o pai está pedindo, porque o colega ligou e pediu para ir para a igreja. Estamos indo por uma obrigação, mas não porque amamos a Deus. Nós precisamos, adolescentes, amar a Deus de todo o nosso coração. Só assim nós vamos fazer a vontade do Senhor Jesus. Só assim nós vamos entender o que é santificação. E nós buscando esta santificação, podemos ter comunhão com Deus. Fique claro para nós que nós não dependemos da vida das outras pessoas e não vamos ficar julgando a vida das outras pessoas. Nós devemos buscar sempre o arrependimento dos nossos pecados, praticar o que está na palavra de Deus. Você tem lido a Bíblia na sua casa? Você tem lido a Bíblia? Porque ler a palavra de Deus é fazer a vontade do Senhor. Ler a palavra de Deus é buscar a Deus, e através da palavra de Deus é que nós vamos aprender. É o Espírito Santo falando conosco através da palavra de Deus que devemos nos santificar e os caminhos que devemos tomar. Iremos começar a ter nojo do pecado e amar as coisas de Deus. Aí, adolescentes, assistir a escola dominical, ela não será mais um peso. Vir ao culto não será mais um peso, porque nós vamos sentir vontade de estar com o Senhor, vontade de adorar ao Senhor, vontade de buscar a Deus. Orar não vai ser mais um peso, porque nós estamos lendo a palavra de Deus. Então nós estamos buscando a Deus e nós queremos conhecer mais desse Deus, queremos falar com esse Deus, e através da oração Ele nos ouve. Todas as suas preocupações, todos os seus anseios, o seu futuro, né, adolescente? Vocês têm um futuro grande pela frente, e é muito legal, adolescente, você saber que o Senhor está com vocês, que o Senhor vai abençoar vocês, que o Senhor estará com vocês na faculdade, nas profissões que vocês irão escolher, na vida que vocês terão depois. Mas é preciso, adolescentes, entender que nós devemos buscar santificação. Então a gente não pode imaginar que não vamos conseguir buscar a santificação, porque o mundo tem colocado muitas coisas para nós.
né? Eu sei que vocês são bombardeados todos os dias com várias ideologias, na escola, em casa, muitas vezes na internet. São várias ideologias, mas nós devemos orar e ler a palavra de Deus. Para quê, adolescentes? Para que a palavra ela possa nos encher do Espírito Santo, e através do Espírito Santo, que preenche todos os vazios. Porque o pecado, adolescente, como é que ele funciona? Ele aparentemente, ele parece ser bonito, ele parece ser atraente, ele parece ser gostoso, ser bom, mas ele não é assim, adolescentes. O pecado ele tem consequências. E a maior dessas consequências é desagradar a Deus, é ser contra a vontade de Deus. Por quê, adolescente? Porque Deus tem tudo de bom para nos dar. Através da comunhão de Deus, amando a Deus, nós estaremos sendo preenchidos pelo Espírito Santo. E todo o vazio, toda a preocupação, ela sai para dar lugar ao poder do Espírito Santo e a alegria que o Espírito Santo nos dá. Vocês já pensaram nisso? Já pensaram como é bom sentir a presença de Deus? Como é bom estar na presença de Deus? Como é bom buscar a Deus? Como é bom, né? Nós temos várias programações, vocês sabem, onde os jovens podem estar juntos, adorando ao Senhor, crescendo em comunhão, trocando, conversando, trocando experiências, santificando. Isso é maravilhoso, adolescentes. É maravilhoso, é um grande presente que nós temos de podermos ter uma igreja abençoada, de podermos ser abençoados. Mas nós precisamos permanecer firmes. Eu sei que muitas vezes nós somos tentados a ceder ao pecado. O tempo todo nós vemos pessoas próximas a nós cedendo ao pecado. Mas fique firme, adolescente. Fique firme. O Senhor te dará a vitória. Resista ao diabo, que ele vai fugir de vocês. Ele vai deixar vocês e vocês serão cheios do Espírito Santo. Nós aqui da IBD, da Escola Bíblica Dominical, da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, temos orado por vocês que são nossos alunos, para que vocês aprendam a palavra de Deus, resistam ao diabo e sejam cheios do Espírito Santo. Mas é preciso buscar a Deus de todo o seu coração. É preciso buscar ao nosso Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração. Amém? Então, nós já começamos a nossa aula falando que Jesus está chamando o povo de Israel a um arrependimento. Chamando o povo a um arrependimento. Então, vocês já sabem que Jesus, né, nós aprendemos isso na primeira lição, que Jesus, ele é um mestre que ensinava por parábolas. Então, nós vamos ver que logo em seguida, depois de ele ter chamado o povo ao arrependimento, claro, né, adolescentes, quando o povo é confrontado pela palavra de Deus, quando o povo é confrontado por Jesus, vai acontecer alguma coisa diferente. Vai vir um ensinamento que vai causar impacto na vida daquelas pessoas que Jesus estava ensinando. Então, agora nós vamos partir para o segundo tópico, que é uma demonstração de paciência. Vocês estão acompanhando na revista aí, né? Então, Jesus, como eu disse antes, Jesus, ele explica por parábolas, e nós vamos ler aqui, agora, Lucas 3, de 6 a 9. Esteja com a sua Bíblia aberta aí, adolescente, para que você venha entender o que nós estamos ensinando aqui. Tudo bem? Então, vamos ler a parábola da figueira, Lucas, capítulo 13, versículo de 6 a 9. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada à sua vinha e foi procurando nela fruto. Não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não o acho. Corta,
porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave em redor e o esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois mandarás cortar. Essa é a parábola da figueira. É a parábola para o povo de Israel e também é a parábola para nós, irmãos. Porque como tem sido a sua vida, adolescente? Você tem dado frutos? Faça essa pergunta a você mesmo, no seu coração. Você tem dado frutos? Adolescentes, é importante a gente pensar aqui que essa figueira, ela estava no meio de outras plantas, né? E ela era a única figueira que estava ali. E ela já estava há 3 anos, né? Ela já estava em condições de dar frutos já há 3 anos. E o dono não conseguia, o dono daquela vinha, não conseguia extrair o fruto daquela árvore, não conseguia pegar nenhum fruto. Então ele foi no primeiro ano e não conseguiu. Ele foi no segundo ano e também não conseguiu, adolescentes. E ele foi no terceiro ano. Ele não conseguiu. E há um desapontamento por parte do dono daquela figueira. E aí, adolescentes, a gente tem que pensar: será que estamos desagradando a Deus com a nossa vida? Como eu disse antes, estarmos na casa de Deus, estarmos ali, nem sempre quer dizer, adolescente, que nós estamos fazendo o que estamos fazendo de todo o nosso coração. Às vezes nós estamos ali por uma obrigação, para que ninguém venha nos cobrar isso, porque às vezes somos cobrados a vir à igreja, somos cobrados a assistir a escola dominical, mas é necessário, adolescentes, que em nosso coração possa nascer a vontade de adorar ao Senhor com todas as nossas forças, se afastando de todo o mundo, se afastando de todas as ideologias, se afastando de todas as pessoas que não querem a Cristo e buscar estar com pessoas, buscar estar com o povo de Deus que busca a Cristo. Então, por isso, adolescentes, muitas vezes vocês são exortados a assistir a escola dominical, são exortados a ir à igreja, para que lá vocês possam também aprender a palavra de Deus e se encher, ó Pai, se encher, adolescentes, da presença de Deus. A parábola, adolescentes, ela faz referência ao povo de Israel. Jesus, ele chama o povo de Israel a um arrependimento para que eles possam dar frutos. Olha só, o povo, ele não amou a Jesus. Aquele povo que estava ali, ele não amou Jesus, nem a palavra de Deus. Ele não amou. Eles até iam ao templo. Eles até acreditavam em Deus. Olha só, eles acreditavam em Deus, mas estavam vivendo em uma vida pecaminosa. E por isso, não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Porque Jesus, ele é a palavra de Deus e ele traz com ele o confronto. Existe, adolescentes, um juízo. Existe um juízo. Aqui nós vemos, através da parábola que nós acabamos de ler, de que Jesus, ele irá julgar as nossas vidas. Vai chegar um tempo que nós seremos julgados. Aqui, mas pelo seu amor, por tudo o que ele tem feito por nós, pela graça que nos alcança, ele tem tido misericórdia de nós e paciência
paciência conosco. Olha o que a parábola está dizendo, de que o dono da figueira pede para que aquela árvore seja cortada, porque se ela não der fruto. E o empregado, com muito amor, que cuidava daquela planta, daquela árvore, né? Você tem que lembrar que aquela árvore era a única ali. Você é único perante o Senhor. O Senhor, Ele tem te tratado com muito amor, te dado várias oportunidades para que você possa seguir com Cristo, para que Cristo seja o centro de sua vida, para que você possa buscar a Deus com todo o seu coração, adolescentes. Adolescentes, isso é muito sério. Peço que vocês prestem bastante atenção aqui. Vocês sabem que muitas vezes a gente precisa falar muito sério com vocês, para que vocês venham entender o quão terrível é se não obedecemos ao Senhor. O pecado, adolescente, ele traz sim muitos problemas, é verdade. Ele traz muitos problemas. Mas o Senhor, Ele sempre estará pronto a nos perdoar dos pecados. Ele sempre estará pronto, em todo momento de nossas vidas, a nos perdoar. Mas é claro, né, adolescentes, nós devemos pedir perdão e não praticar mais o pecado. Sair da presença do pecado e entrar na presença de Deus. São dois lados totalmente opostos. Essa que é a conversão que é tanto falado nas igrejas. Nós devemos mudar a direção. Se estamos seguindo o caminho do pecado, caminho de ideologias, o caminho que o mundo tem mostrado para os adolescentes de hoje, deve-se mudar a direção e se voltar para Deus. É muito importante, adolescentes, termos essa consciência. Quero chamar você a pensar sobre isso, a meditar toda a sua semana, toda a sua vida, como você tem sido, qual a decisão que você tem tomado. Quando alguém vem te oferecer um prato cheio de pecados, porque o mundo faz assim, ele oferece vários pecados para nós, e nós devemos se afastar sempre dessas coisas. Nós devemos dar frutos, adolescentes. Nós devemos dar frutos, porque o Senhor, Ele tem tido paciência conosco. O Senhor, Ele tem tido paciência, Ele tem sido amoroso conosco. Tem que pensar, adolescente, que a planta já estava há muito tempo precisando dar frutos, e o dono ainda esperou 3 anos, porque quando ele foi ver, no primeiro ano que ele foi ver, era o ano certo daquela planta, daquela árvore dar fruta, mas ela não dava. A figueira não deu fruto. O dono foi na época certa para ver se aquela planta dava fruto, mas ela não dava fruto. Então ele pacientemente, amorosamente, com muito cuidado, esperou mais um ano. E depois mais um ano. E quando ele pensou, essa figueira não dá frutos, ainda teve o empregado daquele dono que disse: vamos aguardar mais um tempo. Vamos aguardar mais um ano. Vou cuidar mais. O Senhor tem feito assim conosco. Tem cuidado muito bem de nós. Tem dado tudo para que nós nos arrependamos dos nossos pecados, para que nós possamos dar fruto, para que nós possamos viver conforme a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus. Eu sei, adolescentes, que o mundo hoje tem colocado muitas coisas. Eu sei disso. Eu sei que vocês são o tempo todo confrontados com as mentiras do mundo, mas são mentiras. A verdade está aqui na palavra de Deus, e por ela, e somente por ela, adolescentes, somente pela palavra de Deus,
nós seremos libertos do pecado. Aqueles que são escravos do pecado serão libertos somente pela palavra de Deus. Por isso que você deve amar a palavra de Deus. Você deve não ver na palavra de Deus um peso para a leitura, para o seu devocional. Você deve ver na palavra de Deus, adolescentes, luz para o teu caminho. Você deve ver na palavra de Deus, adolescente, proteção para a sua vida, porque através da palavra de Deus o Espírito Santo irá constranger as pessoas que vivem no pecado, irá quebrantar corações, irá mudar vidas. Para quê, adolescente? Para que essas vidas façam a vontade do Senhor e sejam libertas das prisões que têm cativado essas pessoas. Então, adolescentes, nós vamos partir para o terceiro tópico, um convite à frutificação. E nós podemos ver que Deus, ele procura, adolescentes, pessoas que dão frutos. Ele não vai aceitar, adolescentes, desculpas. Pecado é pecado. Precisamos nos arrepender dele. Jesus, ele tem olhado para nós, tem sondado os nossos corações. É preciso, adolescentes, viver para a glória de Deus. É preciso, adolescentes, que vocês sejam irrepreensíveis, para que o Senhor possa fazer a obra que Ele quer fazer na vida de vocês. Muitos homens adolescentes se arrependeram dos seus pecados quando ainda eram bem jovens. E Deus fez uma grande obra na vida deles. Deus transformou a vida de vários homens através do arrependimento do pecado. O Espírito Santo entrou nos seus corações e ali ele fez uma grande mudança. Adolescentes, a parábola ela afirma que a falta de produtividade, ou seja, a figueira que não dá frutos, ela tem já o dia marcado para o juízo. Jesus, ele apontou o seu próprio ministério, ele disse que o seu próprio ministério como sendo um tempo de protelação, ou seja, de alerta a todos nós. O que acabamos de ler é um alerta para todos nós. O que nós acabamos de ler, adolescentes, é para que acenda em nós a luz, para que a gente fique alerta e entenda que há um juízo para aqueles que não querem se afastar do pecado, aqueles que não dão frutos. Nós, nos nossos dias, temos pouca consciência. Esse é um tempo de pouca consciência sobre o pecado e de pouca consciência sobre o juízo que virá depois para aqueles que não se arrependem. É claro que seguramente perdeu-se a ideia do que pode acontecer àqueles que não se arrependem dos pecados e àqueles que não buscam a Deus. O nosso Deus, ele é misericordioso com os pecadores, paciente. Mas, adolescente, ele não aprova o pecado e ele não irá passar a mão na cabeça de ninguém que está em pecado. Como eu disse antes, na nossa revista, vocês têm certeza que vocês estão acompanhando aí, que nenhum pecado é pequeno perante o Senhor. Todos os pecados é uma grande afronta a Deus. Você deve se arrepender dos seus pecados. Você deve confessar os seus pecados se você vive na prática do pecado. E se você não vive, adolescente, você deve permanecer firme, não deixar que o pecado tome conta de você. Se fortalecer na palavra de Deus, busque a Deus, esteja sempre com o Senhor,
para que você possa dar frutos. Mas, olha só, adolescentes, para aqueles que rejeitam a Deus, Deus é misericordioso, mas para aqueles que rejeitam a Deus, Ele não será misericordioso para sempre. Como nós lemos na parábola, que passou os 3 anos e depois mais um ano que foi pedido. Mas o empregado diz: se ela não der frutos, nós iremos cortá-la. Há um juízo. O empregado disse que iria tratar, que ia cuidar dela mais um ano. Mas se ela não desse fruto, ela seria cortada. Há juízo sobre a figueira. Há juízo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Agora mesmo, o Espírito Santo está sondando o meu e o seu coração. E se você agora sentiu de Deus de mudar a sua vida, você faça uma oração quando acabar aqui a escola dominical. Se arrependa dos seus pecados e possa servir a Deus livre deles, confiando em Deus e não praticando mais o pecado, para que a figueira, né, possa frutificar, para que você possa dar fruto. Amém, adolescentes? Nós sabemos que a nossa igreja está em construção, né? Estamos com um novo local, um novo espaço, e esse é o momento, né, também de adorarmos ao Senhor, também de prestarmos adoração ao Senhor com as nossas ofertas. Vocês sabem como tem a conta da igreja, tem o Pix, tem o PicPay. Vocês podem também estar ofertando à igreja no culto à noite, quando estiverem presencialmente. Que o Senhor possa estar tocando no seu coração, trazendo um alerta a todos nós, como a parábola é. A parábola não é só para Israel, mas é para nós também. Que você possa ser despertado nessa manhã de domingo a buscar a Deus de todo o seu coração. Amém, adolescente? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos e te bendizemos. Pedimos que o Senhor esteja tocando os nossos corações, ó Pai, quebrantando, ó Pai, os nossos corações, para que tudo aquilo que não é do teu agrado, ó Pai, possa sair. Nos convença, ó Pai, do nosso pecado. Nos ajude, Senhor, a sermos livres desse pecado. Que possamos, ó Pai, caminhar juntos, ó Pai. Que os nossos adolescentes possam caminhar, ó Senhor, e entender, Senhor, a necessidade de dar frutos. É o que nós pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Não acabou, espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passe a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou
que o cenário